Olá, bem-vindo ao canal Sagrado e Esotérico. Hoje eu vou estar dando sequência a Espíritos Obsessores parte 2. Vou colocar mais 3 desses obsessores que infectam a nossa vida no dia a dia e nos causa danos. Mas para que isso aconteça, roda a vinheta. Bom, vamos lembrar primeiro que obsessores, como eu disse no vídeo parte 1, são espíritos que têm obsessão e acabam atrapalhando a vida do ser humano que ainda está vivo. Bom, no primeiro caso, nós temos o caso de gravidez. Porque a grávida, ela fica sujeita a certas vulnerabilidades. E nem todo lugar que a mulher grávida vai, ela pode. Então, se a senhora está grávida, ou se a sua esposa está grávida, evite ir em qualquer lugar com ela. Por exemplo, velórios, trabalhos de magia, trabalhos onde não se tem espíritos iluminados, cemitérios, ou fazer qualquer tipo de iniciação. No candomblé existe uma iniciação onde a mulher pode estar grávida e o orixá dela se manifesta. E na saída a criança já nasce, a gente chama isso de abicum, ou seja, ele nasce já feito, ou seja, ele já tem um orixá plantado nele. Mas isso a gente não chama de obsessor, é como se ele já nascesse preparado. Mas nos outros casos, por exemplo, cemitério, velório, alguns trabalhos, principalmente a quimbanda, não é aconselhável para grávidas, porque quando se sai, pode se levar. E ao levar, muitas vezes o espírito ou força maligna opta por ficar na criança e isso pode causar um dano na vida inteira da criança. O segundo caso é o de eguns. Muita gente é vitimada de rituais macabros que cada casa de magia geralmente guarda uma espécie de artefato de um ser humano que já morreu, ou um crânio, alguma coisa similar. E assenta-se, ou faz oferenda, e ele torna-se escravo daquela casa. E nesse caso, ele vai servir a seu senhor e quando pedido que vá e destrua ou fique perturbando a vida da pessoa citada, ele vai ficar obcecado por fazer aquilo para voltar logo para sua casa. Então ele começa a definhar a pessoa, fazer a vida da pessoa andar para trás, ou seja, a vida da pessoa vai de 100 a 0 em pouquíssimo tempo. É raro o caso de incorporações e possessões, nesse caso específico e no que eu citei anteriormente, o das grávidas. O terceiro caso de hoje é de casas. A gente sempre tem o sonho da casa própria.
Aí a gente junta um dinheiro, compra uma casa, mas não vendo a história dessa casa, muitas vezes houve alguma coisa maligna naquela casa quando comprada usada. Então acontece o quê? Alguém que está lá, pode e vai acompanhar, perturbar e até possuir, em alguns casos, a pessoa que estiver morando ou comprando aquela casa, porque na cabeça dele que morreu, ou daquele que matou e voltou para lá, porque volta para o lugar de origem onde ele fez o mal, ele também vai ter interesse em fazer mal a quem for morar naquele território que ele acredita ser dele. Ou também nos casos de, pode ter sido um cemitério antes de ter sido loteado, ou um cemitério de pessoas comuns, ou um cemitério indígena, ou também enterrado ali algum corpo ou algum trabalho, principalmente no caso do voodoo. Isso é muito comum no Haiti, não tanto no Brasil, mas existe. E a possessão é um dos efeitos. O caso de MTV, que uma hora eu vou falar com vocês, foi um desses. O rapaz e a irmã dele, o que não é colocado muito no livro, mas consta no processo, ele matou toda a sua família. A história de Hollywood fala que a casa ficou ali naquela época, que o rapaz ficou endemoniado e tal e coisa. Não, ali não houve isso, ele era drogado. Mas a família que veio depois, aí sim, teve efeitos horrorosos e teve muita penúria. Esse é o problema de casas abandonadas, antigas, que se compra sem saber a história. Nós temos muitos outros casos que eu vou contar no Espíritos Obsessores, parte 3. Espero que os senhores tenham gostado. Se tiver alguma coisa na sua casa, pode falar com a gente. Se você já viu alguma coisa semelhante, pode falar com a gente. Se você tem alguma dúvida, pode nos contactar nas nossas plataformas digitais. Tá bom, meus amados? Lembre-se sempre, mexeu com vocês? Mexeu comigo.